Ninguém acreditava quando os primeiros relatos começaram a surgir, porque todos vinham de pessoas comuns, sem histórico de mentira ou fanatismo, gente que trabalhava, estudava e vivia normalmente até o dia em que algo rompeu a lógica do mundo real. O primeiro caso aconteceu numa estrada do interior, quando um caminhoneiro afirmou ter visto uma criatura alta demais para ser humana, com a pele escura como carvão molhado, olhos vermelhos fixos e um sorriso que parecia rasgar o próprio rosto. Ele disse que a coisa atravessou a pista sem correr, apenas deslizando, como se o chão não oferecesse resistência. Quando o caminhão passou por cima dela, não houve impacto, não houve som, apenas um frio absurdo que tomou a cabine. Nos dias seguintes, outros motoristas relataram a mesma figura, sempre no mesmo trecho, sempre à meia-noite. Nenhuma câmera de segurança funcionava naquele horário, nenhum celular conseguia registrar algo além de ruído e interferência. O detalhe mais perturbador era que todos descreviam o mesmo cheiro, um odor de enxofre misturado com carne queimada, como se algo tivesse escapado de um lugar que não deveria existir. Com o passar das semanas, os relatos começaram a se espalhar por outros lugares, cidades diferentes, estados diferentes, sempre com características semelhantes, como se fossem manifestações do mesmo tipo de entidade. Em um hospital abandonado, vigilantes relataram uma criatura rastejando pelos corredores, com membros longos demais e articulações que dobravam ao contrário. Ela não atacava, não falava, apenas observava, parada nas sombras, esperando ser notada. Um dos vigilantes contou que, ao encará-la diretamente, ouviu vozes dentro da cabeça, sussurrando seu nome, revelando segredos que ninguém mais sabia. Após aquele turno, ele nunca mais voltou para casa. Seu corpo foi encontrado dias depois, trancado numa sala sem portas ou janelas, completamente desidratado, como se algo tivesse sugado não apenas sua vida, mas sua própria essência. Médicos não conseguiram explicar a causa da morte, e o laudo foi arquivado sem respostas. O padrão começou a ficar claro para quem investigava esses relatos de forma independente. As criaturas apareciam sempre em locais de passagem, estradas, hospitais, escolas vazias, prédios antigos, lugares onde muitas pessoas já haviam sofrido, morrido ou desaparecido. Uma professora relatou ter visto uma entidade sentada no fundo da sala durante a madrugada, quando voltará para buscar um material esquecido. Ela descreveu algo com aparência humana, mas com o rosto completamente liso, sem olhos, nariz ou boca. Mesmo assim, ela sentia que estava sendo observada. Quando tentou sair, a porta se fechou sozinha, e a criatura se levantou lentamente, revelando símbolos estranhos gravados no peito, como marcas feitas à unha. A professora conseguiu fugir, mas nunca mais falou a mesma coisa. Passou a escrever símbolos idênticos nos cadernos, nas paredes de casa, até desaparecer sem deixar rastros. Alguns religiosos tentaram explicar tudo como histeria coletiva, enquanto outros afirmavam que se tratava de algo muito mais antigo do que qualquer crença moderna. Um ex-padre revelou, em sigilo, que arquivos da igreja mencionavam manifestações semelhantes séculos atrás, descritas como vigias do abismo, entidades que surgiam quando o limite entre mundos se tornava frágil. Segundo esses documentos, essas criaturas não vinham para matar, mas para marcar, escolher pessoas específicas que, de alguma forma, haviam chamado sua atenção. Pessoas que mexeram com rituais, que desafiaram forças que não compreendiam, ou que simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. O problema era que, uma vez vistas, essas criaturas nunca mais deixavam a mente da vítima. Elas voltavam em sonhos, reflexos de espelhos, sombras no canto do olho, até que a pessoa desaparecesse ou enlouquecesse completamente. O caso mais assustador aconteceu quando uma dessas criaturas foi vista por dezenas de pessoas ao mesmo tempo, em uma feira noturna lotada. Testemunhas afirmaram que o ar ficou pesado, o som desapareceu por alguns segundos, e então a entidade surgiu no meio da multidão. Tinha asas rasgadas, olhos fundos e uma presença tão opressiva que algumas pessoas caíram de joelhos sem entender porquê. Câmeras gravaram o momento, mas todos os vídeos apresentaram falhas exatamente no instante em que a criatura apareceu. Apenas o áudio sobreviveu, e nele era possível ouvir um coro de vozes sussurrando algo em uma língua desconhecida. Após aquele evento, dezenas de pessoas começaram a relatar o mesmo sonho. Um lugar escuro, profundo, onde essas criaturas observavam,
esperando algo ou alguém atravessar definitivamente para o outro lado. Hoje, os relatos continuam surgindo, sempre desacreditados, sempre tratados como lenda urbana ou delírio coletivo. Mas há um detalhe que conecta todos os casos e que quase ninguém percebe. Antes de cada aparição, ocorre um aumento inexplicável de falhas elétricas, interferências em rádios e um silêncio absoluto nos ambientes, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Especialistas que tentaram investigar desapareceram, arquivos sumiram, testemunhas foram desacreditadas ou simplesmente não foram mais encontradas. Talvez essas criaturas nunca tenham deixado de existir. Talvez sempre tenham estado aqui, apenas esperando o momento certo para serem vistas. E se isso for verdade, então a pergunta mais assustadora não é se elas são reais, mas por que, justamente agora, estão se mostrando com tanta frequência. O segundo conjunto de relatos começou de forma ainda mais inquietante, porque não envolvia apenas visões isoladas, mas consequências físicas reais, marcas que permaneciam nos corpos e na memória de quem teve contato com algo que não deveria existir. O primeiro caso registrado aconteceu em uma pequena cidade cercada por mata fechada, onde moradores passaram a ouvir gritos durante a madrugada, sons que não pareciam humanos, mas também não lembravam nenhum animal conhecido. Um grupo de jovens decidiu seguir o barulho e encontrou uma figura agachada próxima a um antigo galpão abandonado. A criatura possuía uma forma quase humana, porém completamente distorcida, com a coluna arqueada de maneira impossível, braços longos que quase tocavam o chão e uma cabeça desproporcional, pendendo para o lado como se estivesse quebrada. Quando a lanterna iluminou seu rosto, todos descreveram a mesma coisa: olhos vazios, negros como buracos, e uma boca aberta demais, exibindo dentes irregulares, manchados de algo escuro. A entidade não atacou, apenas observou. No dia seguinte, 2 desses jovens acordaram com marcas profundas no peito, símbolos desconhecidos que pareciam queimaduras feitas de dentro para fora. A partir desse episódio, outros relatos começaram a surgir em regiões completamente diferentes, mas sempre com um padrão assustadoramente semelhante. Pessoas afirmavam ver criaturas demoníacas próximas a locais onde rituais antigos teriam sido realizados, mesmo que décadas antes. Em uma fazenda abandonada, um casal relatou ter encontrado algo pendurado no teto do celeiro, de cabeça para baixo, com asas atrofiadas e pele esticada demais sobre ossos aparentes. Quando tentaram fugir, ouviram um sussurro que não vinha de lugar algum, chamando seus nomes com uma intimidade perturbadora. Após aquela noite, o casal começou a ter os mesmos sonhos, sempre com a criatura parada ao pé da cama, observando em silêncio. Nenhum deles conseguia mais dormir no escuro. O mais estranho é que, sempre que tentavam contar a história, esqueciam detalhes importantes, como se algo estivesse apagando partes da memória para impedir que a verdade fosse totalmente revelada. Investigadores independentes começaram a cruzar informações e perceberam que essas criaturas não se manifestavam aleatoriamente. Elas pareciam surgir após eventos específicos, como acidentes fatais, suicídios ou locais marcados por sofrimento extremo. Um dos relatos mais perturbadores veio de um funcionário de necrotério, que afirmou ter visto uma entidade sentada sobre uma gaveta de corpos, acariciando lentamente o rosto de um cadáver recém-chegado. Ele descreveu chifres curtos, pele acinzentada e olhos que brilhavam levemente no escuro. Quando tentou sair da sala, sentiu uma pressão absurda no peito, como se algo estivesse segurando sua alma no lugar. Após aquele turno, ele começou a ouvir vozes constantemente, vozes que o incentivavam a voltar ao necrotério, a terminar o que havia começado. Dias depois, ele foi encontrado morto, com expressão de terror absoluto, e todas as câmeras do local estavam desligadas no momento do ocorrido. O que mais assustava quem estudava esses casos era o comportamento das criaturas. Elas não demonstravam pressa, não atacavam de imediato, pareciam observar, avaliar, escolher. Um relato vindo de um prédio residencial descreve uma entidade vista repetidamente no elevador durante a madrugada. Moradores afirmavam que, ao entrar, sentiam um frio intenso e um cheiro metálico no ar. A criatura aparecia refletida no espelho do elevador, mesmo quando ninguém mais estava lá. Tinha aparência humanoide, mas com o rosto coberto por uma espécie de pele lisa, sem traços definidos. Sempre que alguém a via, algo mudava em sua vida nos dias seguintes. Acidentes inexplicáveis, doenças súbitas, perdas repentinas. Como se o simples ato de enxergá-la fosse um tipo de sentença silenciosa.
Um dos registros mais chocantes ocorreu durante uma transmissão ao vivo feita por exploradores urbanos em um antigo sanatório. Milhares de pessoas assistiam quando, ao fundo do corredor, surgiu uma figura escura, alta demais para caber no ambiente. A criatura se movia de forma irregular, como se cada passo desafiasse a gravidade. O chat da transmissão explodiu em mensagens de pânico, pois todos viam a mesma coisa ao mesmo tempo. Segundos depois, a live caiu. Quando o sinal voltou, os exploradores estavam em choque, incapazes de explicar o que havia acontecido. Um deles começou a apresentar mudanças drásticas de comportamento nos dias seguintes, falando frases desconexas, mencionando nomes antigos e símbolos demoníacos que nunca havia estudado. Pouco tempo depois, desapareceu sem deixar qualquer pista. Hoje, esses relatos continuam sendo tratados como coincidência, mentira ou exagero, mas a quantidade de testemunhas cresce de forma impossível de ignorar. O mais inquietante é que muitas dessas pessoas afirmam a mesma coisa. As criaturas demoníacas parecem estar se tornando mais visíveis, mais frequentes, como se não se importassem mais em se esconder. Alguns acreditam que o mundo mudou, que algo foi aberto e nunca mais fechado. Outros dizem que sempre estivemos sendo observados, e agora apenas conseguimos enxergar. Se essas criaturas realmente existem, então talvez a pergunta não seja onde elas estão, mas quantas vezes já passaram ao seu lado, sem que você percebesse. A terceira sequência de relatos é considerada a mais perturbadora até agora, porque envolve crianças, pessoas que não tinham qualquer conhecimento prévio sobre demônios, rituais ou entidades sobrenaturais, mas que passaram a descrever exatamente as mesmas criaturas, com os mesmos detalhes, mesmo vivendo em cidades e países diferentes. O primeiro caso documentado aconteceu em uma escola pública, onde alunos começaram a desenhar figuras idênticas durante as aulas. Professores estranharam quando perceberam que os desenhos mostravam seres altos, magros demais, com olhos enormes e escuros, chifres tortos e bocas abertas em sorrisos impossíveis. Quando questionadas, as crianças diziam apenas que o homem do canto aparecia à noite, parado perto da porta do quarto, observando em silêncio. O mais inquietante é que nenhuma delas parecia assustada ao contar, como se aquela presença já tivesse se tornado parte da rotina. Em menos de um mês, 3 dessas crianças adoeceram de forma inexplicável, apresentando febre alta e episódios de pânico noturno, sempre acordando aos gritos e apontando para o vazio. Enquanto isso, em um bairro residencial distante dali, adultos começaram a relatar experiências semelhantes, sempre envolvendo a sensação de estar sendo observado dentro de casa. Um homem afirmou que, ao acordar de madrugada, viu uma criatura sentada na beira da cama, com pernas longas demais dobradas de forma antinatural. Ele descreveu a pele da entidade como algo que parecia se mover sozinha, como se houvesse algo rastejando por baixo. A criatura não falou, mas o homem sentiu pensamentos que não eram seus invadindo a mente, imagens de lugares escuros, profundos, cheios de sussurros. Após aquela noite, ele começou a encontrar marcas pelo corpo, arranhões finos que surgiam enquanto dormia. Médicos não encontraram explicação. Psicólogos sugeriram estresse. Mas o homem jurava que todas as noites a coisa voltava, sempre mais próxima, sempre mais nítida. Relatos semelhantes começaram a surgir em fóruns obscuros da internet, onde pessoas compartilhavam experiências que nunca tiveram coragem de contar publicamente. O padrão se repetia. Primeiro a sensação de presença, depois a visão rápida no canto do olho, seguida por sonhos extremamente vívidos. Nessas visões, as criaturas demoníacas apareciam reunidas, como se observassem algo importante acontecer. Um usuário descreveu uma entidade com múltiplos rostos fundidos em um só, cada um expressando dor, raiva e prazer ao mesmo tempo. Outro falou sobre uma criatura sem olhos, mas que parecia enxergar tudo, seguindo cada movimento com a cabeça. O detalhe que mais assustava era que todos mencionavam ouvir a mesma frase, sussurrada de forma quase carinhosa: "Você já nos viu, agora faz parte." Pesquisadores independentes começaram a associar esses relatos a antigas descrições encontradas em manuscritos esquecidos, textos que falavam de observadores, entidades que se alimentariam da atenção humana. Segundo essas teorias, as criaturas não precisariam atacar fisicamente. Bastaria serem vistas, reconhecidas, para criar um vínculo impossível de quebrar. Um ex-arquivista relatou ter encontrado documentos antigos descrevendo rituais de proteção usados séculos atrás, todos com o mesmo objetivo:
impedir que essas entidades fossem percebidas. A ideia era simples e aterradora: enquanto não fossem vistas, não poderiam agir plenamente. Talvez por isso, nos tempos modernos, onde câmeras, telas e vigilância constante dominam tudo, essas criaturas estejam se tornando mais fortes, mais presentes, mais ousadas. O caso mais chocante dessa sequência aconteceu durante um apagão que deixou uma cidade inteira sem energia por quase uma hora. Centenas de pessoas afirmaram ter visto figuras se movendo pelas ruas, paradas nos cruzamentos, observando as casas. Alguns descreveram asas abertas que bloqueavam a luz da lua, outros viram criaturas rastejando pelas paredes, como insetos gigantes. Não houve ataques, não houve mortes naquele momento. Apenas observação. Quando a energia voltou, o caos começou de forma silenciosa. Pessoas acordaram com objetos fora do lugar, mensagens escritas nas paredes com símbolos desconhecidos e uma sensação coletiva de medo que não diminuía. Nos dias seguintes, diversos moradores desapareceram, sempre sem sinais de luta, sempre sem explicação. Hoje, quem investiga esses casos acredita que as criaturas demoníacas não estão tentando invadir o nosso mundo, porque elas sempre estiveram aqui. O que está acontecendo agora é diferente. Elas estão sendo percebidas. Estão sendo reconhecidas. E isso muda tudo. Quanto mais pessoas veem, mais fortes essas entidades parecem se tornar, como se cada olhar fosse uma permissão silenciosa. Talvez por isso tantas testemunhas desapareçam, enlouqueçam ou sejam desacreditadas. O mundo precisa continuar fingindo que nada está acontecendo. Porque se todos aceitarem que essas criaturas são reais, então a última barreira entre nós e elas pode simplesmente deixar de existir. E quando isso acontecer, talvez não reste ninguém para contar a próxima história. A quarta série de relatos traz consigo uma sensação de perseguição contínua, porque as criaturas agora não se limitavam a locais específicos ou horários. Testemunhas afirmam que elas começaram a aparecer em lugares comuns, supermercados, estacionamentos, praças e até mesmo dentro de suas próprias casas durante o dia. O primeiro caso ocorreu com um motorista de aplicativo que relatou ter visto uma figura encapuzada parada em meio à rua movimentada, completamente imóvel, olhos brilhando por baixo do capuz, observando. Não havia vento, não havia sombra que explicasse a figura. Quando o motorista olhou pelo retrovisor para se certificar de que ninguém mais estava lá, a criatura desapareceu. Mas não de forma normal. Parecia ter se dissolvido no ar, deixando apenas um cheiro metálico e o som distante de sussurros. Nos dias seguintes, ele começou a perceber marcas finas nas paredes de seu apartamento, símbolos que apareciam e desapareciam, como se estivessem se comunicando. Outros relatos vieram de pessoas que passavam horas em ambientes urbanos lotados. Um jovem disse que, enquanto caminhava por uma feira ao ar livre, sentiu algo pesado atrás de si, mas ao se virar não havia ninguém. Momentos depois, percebeu sombras se movendo sem causa aparente, reflexos distorcidos nos vidros das lojas, sempre de forma fugaz, quase imperceptível. Quando chegou em casa, encontrou objetos fora do lugar, portas levemente abertas e o mesmo cheiro de enxofre que todos os relatos anteriores mencionavam. Ele começou a ter pesadelos detalhados, nos quais as criaturas apareciam em enormes grupos, observando silenciosamente, mas nunca atacando diretamente. No entanto, a sensação de ser estudado, analisado, persistia mesmo ao acordar, como se a própria vida cotidiana estivesse sendo monitorada por olhos invisíveis. Um dos casos mais inquietantes envolveu uma família inteira que se mudou para uma casa recém-comprada. Desde a primeira noite, ouviram passos pesados no sótão, portas rangendo e sussurros incompreensíveis. As crianças começaram a desenhar figuras idênticas às que apareceram nos relatos anteriores. Formas humanas distorcidas, com membros longos demais e bocas abertas em sorrisos impossíveis. A mãe relatou ter visto, ao acordar, uma figura parada na beira de sua cama, olhando diretamente para ela com olhos negros e profundos. Tentou gritar, mas não produziu som algum. A criatura simplesmente se inclinou e desapareceu. A família começou a sentir mudanças em seu comportamento. Insônia, ansiedade extrema e uma sensação constante de que não estavam sozinhos. A percepção coletiva de presença aumentava a cada dia, deixando-os exaustos e aterrorizados. Pesquisadores começaram a perceber que essas entidades demonstravam não apenas inteligência, mas um padrão de escolha.
Elas pareciam selecionar indivíduos com determinados perfis, pessoas sensíveis, com traumas antigos, ou que haviam presenciado eventos de violência ou morte. Um jornalista investigativo que estudava casos de desaparecimentos relatou ter sido seguido durante semanas por uma sombra que se movia sem corpo definido, sempre evitando ser filmada ou fotografada. Ele começou a notar símbolos gravados em postes, paredes e veículos, quase imperceptíveis, mas semelhantes aos encontrados nos corpos das vítimas de relatos anteriores. A presença constante e o aumento de incidentes estranhos indicavam que as criaturas não apenas observavam, mas também influenciavam o ambiente, moldando a percepção das pessoas e preparando o terreno para acontecimentos ainda mais sombrios. O ponto culminante desses relatos aconteceu em uma estação de metrô vazia à noite, onde um grupo de jovens presenciou a manifestação simultânea de diversas entidades. Elas surgiram de forma gradual, primeiro em sombras, depois em formas mais nítidas, humanas, mas distorcidas. O ar ficou pesado, os sons da estação desapareciam e o chão parecia tremer levemente. Todos relataram sentir a presença delas mesmo sem olhar diretamente. Alguns tentaram registrar o ocorrido com celulares, mas os vídeos capturavam apenas borrões e interferências, como se a própria realidade estivesse sendo corrompida pela visão das criaturas. No dia seguinte, esses jovens desapareceram, deixando apenas seus pertences e desenhos detalhados de seres impossíveis, replicando exatamente as mesmas características vistas em outros relatos. Até hoje, os casos seguem aumentando, e o padrão é claro: quanto mais uma pessoa observa ou percebe essas criaturas, mais elas se aproximam, mais constantes se tornam. Testemunhas afirmam que uma vez vistas, não há retorno. As entidades continuam presentes em sonhos, reflexos, até na própria percepção de tempo e espaço. Especialistas que tentaram investigar enfrentaram doenças misteriosas, crises psicológicas e desaparecimentos. Tudo indica que essas criaturas demoníacas já não apenas coexistem conosco, mas estão ativamente interagindo com o mundo, invisíveis para muitos, mas tangíveis para aqueles que ousam enxergar. E a verdade mais assustadora é que, em algum momento, qualquer pessoa pode cruzar o olhar com elas, e não haverá como se esconder. A quinta sequência de relatos começa a revelar um padrão ainda mais sinistro, porque agora as criaturas não se limitam à observação. Elas interferem na realidade, manipulando o ambiente e provocando consequências físicas e psicológicas. Um dos primeiros casos documentados envolveu um homem que trabalhava em uma fábrica abandonada. Ele afirmou que, ao acender a lanterna para inspecionar o local, viu algo se mover no fundo do galpão, mas não era sombra, não era reflexo. Uma figura alta, com membros desproporcionais e pele acinzentada, estava parada, encarando. Quando tentou se aproximar, o chão parecia deformar-se sob seus pés, e a própria luz da lanterna piscava de forma irregular, como se a presença da criatura alterasse a realidade. Ele sentiu uma pressão intensa na cabeça, ouviu sussurros chamando seu nome, e conseguiu escapar apenas quando o local voltou ao normal. Dias depois, começou a perceber marcas estranhas em seus braços, símbolos que apareciam e desapareciam, sempre acompanhados de pesadelos com a mesma entidade. Enquanto isso, em uma rodovia deserta, motoristas começaram a relatar avistamentos de figuras que surgiam no meio da pista, enormes e totalmente negras, com olhos vermelhos penetrantes. Diferente de aparições anteriores, essas criaturas se moviam lentamente, mas suas passadas não produziam som, como se flutuassem acima do asfalto. Diversos motoristas relataram acidentes inexplicáveis ao tentar desviar. Veículos simplesmente paravam ou saíam da estrada sem causa aparente, enquanto as figuras permaneciam intactas. Em todos os casos, testemunhas afirmavam sentir uma sensação de frio extremo e um cheiro de enxofre, além de ouvir sussurros distantes que pareciam guiá-los para o erro. Muitos desses relatos terminaram em desaparecimentos ou em registros médicos de choque extremo, sem ferimentos físicos visíveis, mas com trauma psicológico profundo. Outro episódio envolveu um grupo de jovens que exploravam um cemitério antigo. Durante a madrugada, eles viram uma criatura sentada sobre um túmulo recém-aberto, com pele esbranquiçada, membros finos demais e uma cabeça desproporcional. Ela os observava, imóvel, enquanto o vento movia folhas secas ao redor. Ao tentar se aproximar, perceberam que o caminho que seguiam parecia se deformar. Corredores e túmulos se moviam de forma impossível, mudando de lugar quando olhavam para outro lado. Um dos jovens conseguiu filmar com o celular, mas quando revisaram o material, tudo que aparecia eram borrões e sombras indistintas. No dia seguinte,
Um deles desapareceu, enquanto os outros apresentavam marcas estranhas no corpo, semelhantes a cortes superficiais, mas com um padrão que lembrava símbolos antigos. Pesquisadores começaram a notar que essas entidades possuem um tipo de inteligência orientada. Elas parecem selecionar indivíduos específicos para manipular, observando comportamentos e padrões de vida. Um investigador independente afirmou que criaturas semelhantes apareceram em vários lugares que ele visitou, sempre quando ele tentava se aproximar da verdade. Elas não atacavam diretamente, mas a sensação de ser vigiado se tornava insuportável, e interferências físicas começavam. Portas que trancavam sozinhas, objetos que se moviam, eletrônicos falhando sem causa aparente. Em muitos casos, as pessoas afetadas relataram ver símbolos gravados nas paredes de suas casas ou em objetos pessoais, símbolos que desapareciam e reapareciam sem explicação. A repetição desses padrões indicava que algo maior estava em jogo, algo além da compreensão humana. Um dos relatos mais chocantes veio de um hospital abandonado, onde enfermeiros de plantão, tentando explorar o prédio, afirmaram ter visto uma multidão de criaturas, algumas flutuando, outras apoiadas nas paredes, observando-os em silêncio. O corredor parecia se estender infinitamente, com portas que levavam a lugares diferentes a cada instante. O cheiro de enxofre e carne queimada era intenso, e sussurros se misturavam a gritos abafados, criando um som impossível de ignorar. Todos os eletrônicos falharam simultaneamente, e câmeras de segurança registraram apenas ruído. Alguns membros do grupo adoeceram misteriosamente nos dias seguintes, apresentando sintomas como febre alta, pânico noturno e uma sensação de que algo dentro deles estava sendo observado constantemente. Hoje, os relatos sugerem que essas criaturas estão cada vez mais ousadas, aparecendo não apenas à noite ou em lugares isolados, mas em ambientes comuns, próximos de pessoas que não têm como escapar. A progressão dos casos indica que a presença delas pode estar se tornando cada vez mais perceptível, como se o mundo estivesse se abrindo para algo que sempre esteve oculto. O que assusta de verdade não é apenas a visão dessas entidades, mas a sensação de impotência que elas provocam. Observadas ou não, todos que tiveram contato com elas relatam mudanças profundas em suas vidas, e ninguém sabe ao certo se haverá uma forma de escapar. A linha entre realidade e presença sobrenatural parece cada vez mais tênue, deixando a única certeza: uma vez vistas, as criaturas nunca mais desaparecem totalmente. A sexta e última sequência de relatos sobre essas criaturas demoníacas expõe um nível de terror que desafia qualquer explicação racional. Testemunhas afirmam que, nos últimos meses, a frequência das aparições aumentou drasticamente, como se as entidades estivessem se tornando cada vez mais audaciosas, conscientes da atenção humana. Um caso marcante aconteceu com uma mulher que, voltando do trabalho, viu uma sombra alongada atravessando seu caminho na calçada. Ao se aproximar, a figura se materializou lentamente, revelando uma forma humanoide deformada, pele cinza e úmida, membros desproporcionais e olhos negros que pareciam sugar a luz ao redor. A sensação não era de ameaça imediata, mas de uma vigilância constante e sufocante, como se a própria realidade tivesse sido alterada para acomodar aquela presença, e qualquer tentativa de escapar só aumentava o peso da sensação de observação. Em paralelo, crianças começaram a relatar sonhos idênticos, onde as criaturas apareciam em grupos, cercando casas, ruas, escolas e até mesmo locais de lazer. Os sonhos eram tão vívidos que, ao acordarem, alguns apresentavam marcas físicas em seus corpos, arranhões finos, desenhos de símbolos impossíveis, queimaduras leves em padrões geométricos que pareciam corresponder às formas vistas nos sonhos. Pais e especialistas tentaram explicar como alucinações coletivas, mas o padrão global era impossível de ser ignorado. Relatos vindos de diferentes países descreviam a mesma aparência das entidades, os mesmos comportamentos silenciosos e observadores, os mesmos sussurros que invadiam a mente de quem as enxergava, aumentando a sensação de que algo maior estava em curso. O fenômeno não se limitava apenas à observação ou sonhos. Pessoas relataram mudanças na física do ambiente, como se as criaturas manipulassem a realidade. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas se abriam e fechavam sem vento, eletrônicos desligavam ou exibiam ruídos impossíveis. Um investigador independente, especializado em fenômenos paranormais, afirmou que em um prédio abandonado que visitou, os corredores se alongavam infinitamente e paredes que pareciam sólidas desapareciam, revelando salas impossíveis. Ele sentiu a presença de várias entidades simultaneamente, algumas flutuando, outras apoiadas nas paredes, todas observando cada movimento.
A experiência quase custou a vida do investigador, que relatou ter sido perseguido mentalmente, com memórias alteradas e sensação de tempo corrompido. Relatos recentes indicam que as entidades agora podem interferir diretamente nas emoções e pensamentos das pessoas. Testemunhas afirmam sentir medo intenso, ansiedade, ou até mesmo memórias falsas sobre eventos que nunca aconteceram, como se as criaturas estivessem manipulando a percepção humana para aumentar o terror. Um homem descreveu ver uma criatura refletida em todos os espelhos de sua casa, mesmo quando estava sozinho, sentindo vozes que sussurravam segredos íntimos e pressionavam sua mente. Psicólogos que investigaram o caso acreditam que tais manifestações podem ser uma forma de comunicação ou controle, indicando que a presença dessas entidades está mais próxima e tangível do que qualquer testemunha imaginava. O ápice do terror aconteceu em uma cidade inteira durante uma tempestade elétrica intensa. Centenas de moradores relataram ver figuras encapuzadas e deformadas surgindo em locais públicos, paradas ou movendo-se lentamente, enquanto o ar ficava pesado, silencioso e carregado de um cheiro de enxofre. Câmeras de segurança registraram apenas distorções e interferências, e vozes indecifráveis podiam ser ouvidas em gravações de áudio. Muitos que presenciaram a cena desapareceram nos dias seguintes, alguns sem deixar rastros, outros reaparecendo em estado catatônico, incapazes de falar ou reconhecer familiares. As entidades demonstravam um comportamento coordenado, observando, aguardando e deixando claro que a percepção humana era suficiente para atrair sua atenção direta. Hoje, a conclusão mais aterradora que se pode tirar desses relatos é que essas criaturas demoníacas não apenas existem, como estão ativamente interagindo com o mundo, tornando-se mais visíveis e audaciosas à medida que mais pessoas as percebem. Quanto mais olhamos, mais elas se aproximam, e uma vez vistas, nunca desaparecem completamente da nossa realidade. Especialistas acreditam que essas entidades podem estar explorando uma falha entre dimensões, um limite que foi rompido sem que a humanidade percebesse. E a verdade mais angustiante é que qualquer pessoa pode cruzar com elas a qualquer momento, em qualquer lugar, e perceber que, a partir desse instante, não estará mais segura. Porque uma vez que elas nos notam, nunca nos esquecem. A sétima sequência de relatos começa com um detalhe que deixou investigadores em alerta, porque, pela primeira vez, as criaturas demoníacas pareceram antecipar eventos antes que eles acontecessem. Pessoas comuns começaram a relatar encontros estranhos seguidos de tragédias anunciadas, como se as entidades surgissem para marcar o que estava prestes a ocorrer. Um dos casos mais assustadores veio de um funcionário de estação ferroviária que afirmou ter visto uma criatura parada ao lado dos trilhos, observando os trens passarem. Ela tinha uma forma humanoide, mas com a pele escura e irregular, como se estivesse queimada por dentro, e olhos fundos que pareciam atravessar quem os encarasse. O homem disse que sentiu uma pressão absurda na cabeça e uma certeza inexplicável de que algo ruim aconteceria. Horas depois, um grave acidente ocorreu naquele mesmo trecho, deixando mortos e feridos. O funcionário entrou em choque ao perceber que a criatura havia desaparecido momentos antes do desastre, como se sua função tivesse sido cumprida. Após esse episódio, relatos semelhantes começaram a surgir em hospitais, rodovias e prédios residenciais. Pessoas afirmavam ver entidades observando silenciosamente ambientes específicos, sempre pouco antes de incêndios, desabamentos ou mortes inexplicáveis. Um segurança de condomínio relatou ter visto uma figura alta e encurvada parada no estacionamento subterrâneo, com braços longos demais e dedos finos que quase tocavam o chão. A criatura não se movia, apenas encarava uma das torres do prédio. 2 dias depois, um morador foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas dentro daquele mesmo bloco. O segurança afirmou que, após o ocorrido, passou a ouvir sussurros constantes, como se algo estivesse narrando acontecimentos futuros dentro de sua mente, deixando claro que ele havia sido escolhido para perceber aquilo que outros não conseguiam ver. Repetidamente pelas mesmas pessoas, criando uma ligação impossível de ignorar. Um motorista de ônibus descreveu encontros frequentes com uma entidade que surgia sempre no mesmo ponto da estrada, encarando o veículo com um sorriso torto e olhos brilhantes. Ele começou a ter sonhos vívidos em que a criatura caminhava entre passageiros imóveis, tocando-os levemente na testa. Dias depois, alguns desses passageiros sofreram acidentes graves ou desapareceram. O motorista entrou em colapso emocional ao perceber que as visões pareciam funcionar como avisos, mas avisos que não podiam ser evitados. Sempre que tentava alertar alguém, algo o impedia, falhas de comunicação,
esquecimentos repentinos ou uma sensação de medo paralisante que o fazia desistir. Pesquisadores independentes começaram a levantar a hipótese de que essas entidades não apenas observam, mas acompanham o fluxo do sofrimento humano, surgindo como testemunhas silenciosas de eventos traumáticos. Manuscritos antigos mencionam criaturas descritas como anunciadores, seres que aparecem antes de grandes tragédias para registrar ou se alimentar do impacto emocional que está por vir. Em vários relatos modernos, pessoas que viram essas criaturas antes de eventos graves passaram a desenvolver alterações psicológicas profundas, como perda da noção de tempo, lapsos de memória e uma sensação constante de déjà vu, como se estivessem revivendo momentos que ainda não aconteceram. A presença das entidades parecia distorcer a percepção da realidade, misturando passado, presente e futuro em uma experiência aterradora. Um dos casos mais chocantes ocorreu em uma escola, quando funcionários relataram a presença de uma figura escura parada no corredor principal durante a madrugada. Câmeras de segurança captaram apenas uma silhueta borrada, mas testemunhas afirmaram que a criatura possuía múltiplos olhos espalhados pelo rosto e um corpo fino demais para sustentar aquela forma. No dia seguinte, um incidente grave abalou a instituição, deixando marcas profundas em alunos e professores. O detalhe mais perturbador é que uma das funcionárias afirmou ter ouvido a entidade sussurrar uma frase repetidamente: "Já está decidido". Após esse episódio, ela desenvolveu um medo extremo de lugares fechados e começou a desenhar, compulsivamente, a mesma criatura em cadernos e paredes, como se estivesse tentando expulsar algo que não a deixava em paz. Hoje, os relatos da História 7 indicam que as criaturas demoníacas podem não estar aqui apenas para observar ou marcar indivíduos, mas para acompanhar acontecimentos inevitáveis, surgindo como sombras do destino. Aqueles que as veem parecem ganhar uma percepção parcial do que está por vir, mas sem qualquer poder de interferir. Essa é talvez a parte mais cruel do fenômeno: enxergar o horror antes que ele aconteça e não conseguir impedir. Especialistas acreditam que, ao perceber essas entidades, a pessoa se torna parte de um ciclo de observação e sofrimento que não pode ser quebrado. E se isso for verdade, então a pergunta mais assustadora não é quando elas aparecerão novamente, mas quem será o próximo a perceber que está sendo observado antes que algo terrível aconteça. A oitava sequência de relatos trouxe um novo nível de terror, porque agora as criaturas demoníacas passaram a se manifestar de forma coletiva, como se agissem em conjunto, seguindo o mesmo propósito invisível. O primeiro caso aconteceu durante um apagão que atingiu vários bairros ao mesmo tempo. Moradores relataram que, no exato momento em que as luzes se apagaram, o silêncio tomou conta das ruas: nenhum carro, nenhum animal, nenhum som humano. Em seguida, figuras começaram a surgir nas esquinas, paradas sob postes apagados, altas demais, imóveis demais. Testemunhas descreveram corpos finos, alongados, alguns com asas recolhidas, outros com membros que pareciam se fundir às sombras. O mais assustador é que todas olhavam na mesma direção, como se aguardassem um sinal. Quando a energia voltou, as figuras desapareceram instantaneamente, mas a sensação de vigilância permaneceu, pesada, sufocante, como se algo tivesse sido oficialmente iniciado naquela noite. Após o apagão, pessoas que presenciaram as aparições começaram a relatar comportamentos estranhos. Muitas acordavam no mesmo horário, exatamente às 3 da manhã, sentindo um peso no peito e a certeza de que não estavam sozinhas. Algumas afirmaram ouvir passos dentro de casa, mas ao verificar não encontravam ninguém. Outras viam reflexos distorcidos nos espelhos, como se algo estivesse parado atrás delas, mas desaparecesse ao se virar. Um homem contou que, ao olhar pela janela do apartamento, viu dezenas de criaturas no pátio do prédio, todas olhando para cima, diretamente para ele. Nenhuma se movia. Nenhuma fazia som. No dia seguinte, esse homem desapareceu sem deixar rastros, e vizinhos relataram que seus pertences foram encontrados organizados demais, como se alguém tivesse arrumado tudo antes de levá-lo. Relatos semelhantes começaram a surgir em diferentes cidades, sempre após eventos de grande impacto coletivo, como tempestades, blackouts ou acidentes de grandes proporções. Em todos os casos, as criaturas apareciam em grupos, observando silenciosamente, nunca atacando diretamente. Pesquisadores começaram a levantar a hipótese de que essas entidades estariam reagindo a grandes descargas emocionais humanas: medo, pânico, desespero em massa. Um sobrevivente de um grave acidente relatou que, enquanto estava preso entre ferragens, viu várias criaturas paradas ao redor,
observando a cena como espectadores atentos. Ele afirmou que nenhuma tentou ajudá-lo ou feri-lo. Apenas aguardavam. Quando foi resgatado, todas desapareceram ao mesmo tempo, como se não tivessem mais interesse. O aspecto mais perturbador dessa fase é que algumas pessoas passaram a relatar comunicação indireta com essas entidades. Não palavras, não vozes claras, mas pensamentos que não pareciam próprios. Ideias intrusivas, imagens de lugares escuros, estruturas impossíveis, corredores infinitos e multidões de criaturas observando algo invisível. Um estudante relatou que, após ver essas entidades durante uma tempestade, começou a desenhar mapas detalhados de um lugar que nunca visitou, um espaço subterrâneo gigantesco, repleto de símbolos demoníacos. Quando esses desenhos foram comparados com relatos de outras testemunhas, os mapas eram assustadoramente parecidos, como se todos estivessem acessando o mesmo local através da mente. O caso mais assustador da História 8 ocorreu durante um evento público, quando centenas de pessoas afirmaram sentir, ao mesmo tempo, uma sensação de medo inexplicável. Testemunhas disseram que o céu parecia mais escuro, o ar mais denso, e então viram figuras surgindo entre a multidão, misturadas às pessoas, mas visivelmente diferentes. Não caminhavam, deslizavam, não falavam, mas todos sentiam sua presença. Algumas pessoas desmaiaram, outras começaram a chorar sem saber o motivo. Câmeras registraram apenas falhas e distorções. Após o evento, dezenas de pessoas relataram os mesmos sonhos, as mesmas imagens e a mesma sensação de terem sido escolhidas para algo que não compreendiam. A conclusão da História 8 aponta para uma verdade ainda mais aterradora. As criaturas demoníacas não agem de forma isolada. Elas se movem em grupos, observam em conjunto e parecem responder a algo maior, algo que ainda não se revelou completamente. Quanto mais eventos de medo coletivo ocorrem, mais frequentes se tornam suas aparições. Talvez estejam se preparando. Talvez estejam aguardando o momento certo. O que assusta não é apenas a presença dessas entidades, mas a sensação crescente de que elas não estão mais escondidas. Estão entre nós, observando, aguardando, e quando finalmente agirem, talvez seja tarde demais para entender o que realmente começou. A nona sequência de relatos sobre as criaturas demoníacas eleva o terror a um nível que desafia qualquer explicação racional. Agora, testemunhas relatam encontros onde o tempo e a realidade parecem se dobrar diante da presença dessas entidades. Um caso notório aconteceu em uma ponte deserta, durante uma tempestade torrencial. Um caminhoneiro contou que, ao atravessar a estrutura, viu uma figura parada no meio da pista, alta demais para ser humana, com membros distorcidos e olhos negros que brilhavam na chuva. Ele freou bruscamente, mas a criatura não se moveu, apenas o encarava. No instante seguinte, sentiu uma sensação de paralisia absoluta, como se a própria vida tivesse sido suspensa por alguns segundos. Quando conseguiu se mover novamente, a criatura havia desaparecido, mas o asfalto próximo apresentava marcas profundas, quase como se algo gigantesco tivesse se apoiado ali. Outros relatos começaram a surgir de locais urbanos e rurais, sempre com um padrão semelhante. Figuras altas, com pele escura e úmida, membros alongados e olhos vazios que pareciam ver através da realidade. Em um caso, uma moradora de apartamento relatou que, ao abrir a porta para o corredor, encontrou uma criatura parada no canto, imóvel, mas presente de forma palpável. Ela sentiu suas memórias sendo revividas, imagens de eventos antigos, traumas esquecidos, tudo ao mesmo tempo, enquanto a criatura permanecia silenciosa. Nos dias seguintes, ela começou a ouvir sussurros nos espelhos, mesmo sozinha, e encontrou símbolos estranhos aparecendo nas paredes, como se a entidade estivesse marcando o território de sua mente. Pesquisadores começaram a perceber que essas criaturas não apenas observam, mas podem interferir nos sentidos humanos. Pessoas relataram que, ao vê-las, sentiam alterações físicas, frio extremo, pressão no peito, formigamento nos membros e sensação de que suas próprias articulações estavam se dobrando de forma incorreta. Um jovem, que explorava um prédio abandonado, disse ter visto múltiplas entidades ao mesmo tempo, flutuando e apoiadas nas paredes, algumas com asas atrofiadas e chifres curtos. Ele descreveu a sensação de ser seguido mesmo após deixar o local, com a percepção de que elas podiam observar cada movimento,
cada pensamento, onde quer que estivesse. A presença constante começou a afetar a saúde mental de várias testemunhas, causando insônia, ansiedade e episódios de pânico profundo. O padrão mais inquietante é que as criaturas parecem escolher suas vítimas de forma deliberada, como se fossem selecionar aqueles mais suscetíveis à percepção do sobrenatural. Um jornalista que investigava desaparecimentos relatou que, após presenciar uma dessas entidades, passou a ter visões de pessoas que estavam prestes a desaparecer ou sofrer acidentes graves. Ele via tudo em sonhos lúcidos, mas não conseguia intervir. Outros investigadores relataram fenômenos semelhantes, sugerindo que a simples observação da criatura cria um vínculo que conecta a vítima à sua influência direta, tornando impossível ignorar sua presença. Quanto mais alguém percebe, mais intensa se torna a experiência. Um dos relatos mais chocantes veio de uma escola à noite, onde funcionários de segurança afirmaram ter visto várias figuras paradas nos corredores e salas de aula, imóveis, observando o ambiente. Luzes piscavam, portas se abriam e fechavam sozinhas, e os ruídos eletrônicos interferiam com telefones e câmeras. Alguns funcionários relataram ouvir vozes em línguas desconhecidas, sussurros que penetravam diretamente na mente, revelando medos e segredos pessoais. Nenhuma das entidades atacava fisicamente, mas o impacto psicológico era devastador. Após aquela noite, várias crianças e adultos apresentaram marcas estranhas no corpo, insônia severa e pesadelos constantes com figuras altas, olhos negros e sorrisos impossíveis. A história 9 deixa uma certeza perturbadora. Essas criaturas não são apenas avistamentos isolados. Elas interagem com o mundo e com a mente humana, manipulam percepções, alteram a realidade e parecem reagir à atenção das vítimas. Quanto mais alguém observa, mais forte é a influência dessas entidades, e quanto mais se espalham os relatos, maior a frequência das aparições. Especialistas afirmam que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode se tornar alvo, e que enxergá-las é apenas o início de um processo que pode transformar a percepção da realidade para sempre. Uma vez vistas, as criaturas nunca mais desaparecem totalmente da mente da testemunha, deixando uma marca permanente de terror e vigilância silenciosa. A 10ª sequência de relatos é talvez a mais perturbadora de todas, porque evidencia que essas criaturas demoníacas não apenas se manifestam fisicamente, mas também manipulam os sentidos e as emoções humanas de forma sistemática. Um dos primeiros casos documentados ocorreu em uma pequena cidade, onde moradores começaram a ouvir passos pesados em ruas desertas, mesmo em plena luz do dia. Um homem relatou que, ao sair de casa para verificar o barulho, viu uma figura alta, encurvada, com membros alongados e olhos negros que pareciam absorver toda a luz ao redor. A criatura não se moveu, apenas observou, e ele sentiu uma pressão intensa no peito, como se estivesse sendo esmagado invisivelmente. Ao se virar para chamar ajuda, percebeu que a entidade havia desaparecido, deixando apenas uma sensação de vazio e um cheiro metálico que persistiu por dias. Em outro episódio, uma família inteira passou a relatar experiências semelhantes. Ao se mudarem para uma casa antiga, começaram a perceber figuras observando-os de cantos escuros e reflexos de espelhos. Uma noite, a filha mais nova disse que viu uma pessoa alta, que não pisava no chão em seu quarto. A mãe afirmou ter sentido que algo tocava seus ombros enquanto dormia, embora ninguém estivesse presente. Durante semanas, objetos se moviam sozinhos, portas se trancavam e destrancavam, e sons inexplicáveis ecoavam pelos cômodos. A sensação de presença tornou-se constante, e todos começaram a ter pesadelos vívidos, acordando com arranhões superficiais e símbolos estranhos nas paredes, símbolos que desapareciam ao amanhecer, apenas para reaparecer à noite. Pesquisadores independentes observaram que as entidades parecem escolher suas vítimas com base em traumas passados ou vulnerabilidades emocionais. Um ex-policial relatou que, após investigar desaparecimentos misteriosos, começou a ver criaturas observando, flutuando silenciosamente sobre o chão ou encostadas em paredes. Ele sentia que cada passo que dava era monitorado e que pensamentos intrusivos surgiam sem explicação, trazendo memórias antigas e medos que ele havia reprimido por décadas. Esse padrão se repetiu em diversas testemunhas. A percepção da criatura estava sempre ligada a emoções humanas intensas, sugerindo que elas não apenas observam, mas se alimentam do medo, do pânico e do desespero. O aspecto mais angustiante desses relatos é a manipulação do tempo e da realidade. Pessoas afirmaram que, ao enxergar essas entidades, a percepção do ambiente mudava. Corredores pareciam se estender infinitamente,
portas levavam a salas impossíveis e objetos mudavam de lugar. Em um caso, um homem preso em um prédio abandonado afirmou que várias criaturas surgiram simultaneamente, flutuando em posição de observação. Ele descreveu o ambiente se distorcendo à medida que elas apareciam, e que a presença delas criava uma sensação de paralisia, como se o tempo tivesse sido suspenso. Ao conseguir sair, percebeu que haviam passado horas, embora para ele tivessem sido apenas minutos, deixando-o com uma sensação de desorientação completa. Outro episódio assustador ocorreu em um hospital abandonado, onde exploradores urbanos afirmaram ter visto múltiplas entidades simultaneamente. Elas permaneciam imóveis, observando o ambiente, mas quando alguém tentava registrar a cena, as câmeras só captavam borrões e interferências. Sussurros em línguas desconhecidas invadiam a mente dos presentes, revelando medos e traumas pessoais de forma intensa. Nenhuma entidade atacava fisicamente, mas o impacto psicológico era devastador. Pesadelos frequentes, insônia extrema, ansiedade e alterações de comportamento. Alguns desapareciam temporariamente, retornando dias depois sem memória do ocorrido, ou com traumas que nenhuma terapia conseguia explicar. Hoje, a história 10 deixa clara uma verdade alarmante. Essas criaturas demoníacas não estão apenas observando, mas interagindo ativamente com a mente e a realidade humana. Elas parecem reagir à percepção, à atenção e à vulnerabilidade das vítimas, tornando qualquer contato imediato ou visual um ponto de vínculo que não pode ser quebrado. Quanto mais uma pessoa percebe, mais intensa se torna a presença e a influência dessas entidades. A conclusão inevitável é que, uma vez vistas, elas não desaparecem totalmente, permanecendo sempre presentes, invisíveis para outros, mas perceptíveis para aqueles que cruzaram com seus olhos negros, silenciosos e impassíveis, deixando marcas que ninguém jamais